agora há pouco falávamos do Japão, agora vamos até os Estados Unidos com o nosso Rodrigo Constantino. Constantino falando sobre a situação na Venezuela. Ainda há chance de uma saída pacífica e negociada para Nicolás Maduro na Venezuela? Bom dia, Constantino. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A turma lá de Oslo é mais romântica, ainda acredita que sim. Eu acho realmente muito difícil, né? O Maduro está dando um monte de entrevista, deu aí uma entrevista na Folha também. Bom, é um mitomaníaco, psicopata, mentiroso, compulsivo, mas você tem que tentar ler nas entrelinhas. E o que você lê ali é exatamente essa constante ameaça de que tem ali preparado um exército que tem apoio da Rússia. Ele está se preparando para a guerra, ele não vai sair facilmente, né? Ele sabe que a oposição está relativamente enfraquecida, ele está vendendo essa imagem internamente de que ele tem acordo e apoio com oposição fechada lá fora, que é de fachada, são pessoas que estavam com ele até ontem e saíram só para disputar a eleição também de fachada, né, que teve nos últimos anos, e ele não tem, de fato, esse apoio, né, de oposição alguma, porque não é oposição. Mas o Guaidó, de fato, está perdendo um pouco de apoio aí, tem umas divisões, apesar de que as divisões são mais cosméticas. Na essência, todos concordam que Maduro tem que sair, né? Isso ele não diz. Então ele está se preparando realmente para um confronto. No Brasil, a ala militar mais pragmática queria ir pelo caminho de uma anistia, que acha que é a única forma dele sair, inclusive com a participação de Cuba nas negociações, porque se for só Estados Unidos ele não vai aceitar nunca. Parece, tem uma reportagem na Folha hoje, que a ala olavista, mais linha dura, estaria aceitando também esse caminho da anistia. É a última esperança, apesar de ter um senso de injustiça muito grande, né? Um sujeito que destruiu um país, sair impune seria revoltante, mas tem que olhar para frente, né? Melhor isso do que destruir de vez o país sem nenhuma chance de recuperação. Mas eu confesso que eu não sou otimista aí nesse quesito. Eu acho que o Maduro se armou, se preparou, tem muito medo do que aconteça no dia seguinte se ele realmente sair, então ele não vai sair por bem, ele vai ter que sair por mal, e isso demanda ação, inclusive com sanções econômicas mais duras, com apoio de Brasil, Colômbia e Estados Unidos, e eventualmente uma ameaça crível de intervenção militar, é o único jeito. Ô Constantino, e a eleição em Israel? Qual a repercussão por aí? Essa eleição que coloca Netanyahu e Gantz basicamente empatados, não é isso? Tem mais de 90% das urnas avaliadas, mas tem que lembrar que tem muitos militares fora, né, de Israel, então demora uma semana até ter o resultado final. O presidente talvez convoque até antecipado já o encontro para ver se define o governo, porque ficou realmente bem dividido ali. E tem o Lieberman, né, que foi realmente esse coringa que conseguiu 9 cadeiras e pode fazer a diferença dependendo de quem ele apoia. Ele não tinha batido muito de frente com o Netanyahu nas campanhas. Agora, veja, o mais interessante para mim disso em relação aos Estados Unidos é que tem muita gente aqui, mais à esquerda, os democratas, os jornais, né, de esquerda, New York Times, Washington Post, que ficam sempre culpando o Netanyahu, quase como um bode expiatório, para essa política linha dura de Israel em relação a Hamas, em relação aos palestinos. E isso é balela, viu? Isso é balela porque o Gantz, né, não disputou com nenhum tipo de mensagem mais soft nesse sentido, mais suave, né? Falando em negociar, por exemplo, com Hamas. Ninguém fala isso. Então, se o Netanyahu sair, de fato, não for pela quinta vez aí o premier e tudo, o que vai ficar para a imprensa e para a retórica democrata nos Estados Unidos é justamente a perda desse trunfo de culpar só o Netanyahu por uma política realmente dura e que, na verdade, é pragmática e de sobrevivência de Israel em meio a vizinhos tão hostis. Então vai ser interessante acompanhar isso, porque muito pouca coisa mudará mesmo sem Netanyahu. Ô Constantino, e para a gente fechar falando sobre o Brasil, as vantagens para os militares no Orçamento Federal de 2020, mudanças de última hora que beneficiam servidores na ativa na reforma da Previdência. A pergunta é: por que é tão difícil reduzir os privilégios no setor público, Constantino? Pois é, né? Porque são grupos, corporações e grupos organizados que acabam tendo muita influência, exercendo muito poder ali em cima dos próprios políticos, né? É uma classe que julga a si mesmo e toma decisões e legisla em relação a si mesmo,
né? Então, quem paga a conta somos sempre nós, aqui do setor privado, dispersos, sem grupos organizados de interesse. Então é isso aí, é quase 5 bilhões de reais a mais para os militares. A decisão de última hora colocada lá no relatório da Previdência do Tasso Gereissati, do relator Tucano, por um pedido do DEM, né, e votado de forma muito rápida, né? Nessas horas eles são muito céleres, que também dá um benefício ali na hora de calcular, principalmente os servidores ativos da Receita Federal e tudo. Isso mostra a força que tem o serviço público em relação a quem paga a conta, que é a iniciativa privada. É muito difícil mudar isso, porque os benefícios são concentrados e quem paga a conta, repito, está disperso em toda a sociedade. A receita é essa aí, nós temos que tentar, de alguma forma, nos unirmos para poder pressionar aqueles que supostamente nos representam para que eles possam combater esses privilégios, mas é muito mais fácil falar do que fazer. Como sempre. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até. Obrigado, bom dia a todos, Thiago.